Jesus voltou, ajuda eu a realizar meu sonho de chegar nos 100 mil seguidores, meu povo, e deixa o dedo no like aí, nem se for por pena, hein? Olha, pessoal, o que vai ser falado aqui hoje vai deixar o teu cabelo em pé e o que vai acontecer nos próximos anos. Vamos ver aqui. Falou assim: é, você acha que o cenário político atual do mundo, inclusive no Brasil, está relacionado com os eventos do Apocalipse? Acho. Acho que o Apocalipse vem se cumprindo desde que ele foi escrito. O, o, o Apocalipse, ele é cíclico? Ele é uma coisa que acontece e se repete? Ele É, a minha dúvida, vai se repetindo tempo em tempos? é uma linearidade que cresce de maneira espiral. Como assim? Ou seja, você sai Tem a linha do daqui, tempo. na linha do tempo, Certo. porque a história é espaço-temporal, Isso. é linear. Eu não estou lidando com mecânica quântica, É, com mundos mundos paralelos, Eu tá. estou falando aqui que na história linear da humanidade. Tá. Então ele começou nos dias de João. Aliás, antes de João, ele já estava, o mundo já era apocalíptico. O mundo nunca não foi apocalíptico. Tá. Nunca não foi. O livro do Apocalipse, Jesus deu o Apocalipse dele em Mateus 24, em Lucas 21 e 22. Tem os pequenos apocalipses de Jesus. João recebeu aquela revelação já velho, como exilado político na ilha de Patmos, porque a mensagem do evangelho era interpretada politicamente por Roma, porque eles não cultuavam o imperador e eles diziam que o único Senhor era Cristo Jesus e não o Kaiser, e não César. Então isso era uma subversão. Por essa razão, todos os apóstolos foram mortos, crucificados ou decapitados, menos João, que foi exilado com exilados políticos na ilha de Patmos, onde botavam os piores exilados, os mais subversivos. Ele foi lá só por dizer que Jesus Cristo era o Senhor, num mundo onde César era o Senhor e era a autoridade venerada por todos. Então, lá na ilha de Patmos, ele recebe essa revelação. E essa revelação é crescente, ela se cumpriu todinha nos dias de João, exceto por uma coisa. Qual coisa? Vamos lá. É que Jesus não voltou dos céus à terra. Exato. Mas o mais, o ambiente... Porque falta isso para cumprir a promessa. O último apocalipse. O último, né? O último. Porque o ambiente... O final de todos os ciclos seria isso. O final de todos os aeões apocalípticos. O ambiente era Roma, a cidade das sete colinas. O anticristo era o imperador. Era o imperador. Estava tudo montado. O falso profeta eram os sacerdotes que davam poder ao imperador e afirmavam que ele era uma divindade. Entendi. As mesmas arquetipias estiveram presentes o tempo todo. Entendi. Então, aquele apocalipse ali teve seu cumprimento no primeiro século, teve seu cumprimento no segundo século. Será que o apocalipse nosso era o Bolsonaro e acabou? Pode ser. Ou será que o Bolsonaro era o anticristo, o satanás? Gente, o que será, hein? Teve seu cumprimento no quarto século, quando Constantino corrompeu a igreja toda como um anticristo, corromperia o evangelho e faria dele uma outra coisa. E nós vivemos de lá para cá... A Segunda Guerra, na figura do O Hitler. que você quiser. De lá para cá teve uma quantidade enorme de apocalipses. Um dos mais veementes que a gente teve foi o que aconteceu no século XX. Qual? Qual? Fala aí. Primeira Guerra, na Segunda Guerra, foi inegavelmente um apocalipticismo violento. E a pandemia? A pandemia também é um apocalipse? Nós estamos de novo no meio de um grande apocalipse fenomenológico, onde nos dias de João, por exemplo, havia estátuas que falavam. Como assim? Hoje em dia você estuda na história, na arqueologia, nas grandes descobertas, a mecânica dos robôs de pressão de ar. Será que é só eu que não estou entendendo nada ou é todo mundo? Porque nesse exato momento a galera comentou, hein? Subiu até a propaganda aqui, ó. Que andavam, que acenavam
que abençoavam, feitos de latão. Quase todo o templo tinha o seu próprio robô. Um mecanismo que o Um pessoal mecanismo. É mesmo? O pessoal, os sábios, Mas para iludir os súditos. Os súditos. Para parecer uma coisa. Olha, Um fantoche, será que era isso? nossos ídolos falam. Entendi. Os nossos deuses se E comunicam. era um mecanismo controlados. E não era por humanos, não. Não? Eles faziam era pressão. Era um mecanismo de vapor. Entendi. Que levantava o braço na hora certa, conforme chegava a hora daquele rito. Tinha alguém lá que dava só o toque para deflagrar o processo, mas o mais acontecia. Entendi. Hoje em Nunca dia se vi sabe que descobriram há não muito tempo atrás o primeiro robô analógico da humanidade construído há 2.500 anos atrás na Grécia, de uma sofisticação extraordinária com capacidade de medir os astros e a posição deles onde eles estariam em tempos futuros. Gente, eu nunca ouvi falar de tal coisa. Você já ouviu falar isso? De acordo com as observações passadas. Então, a nossa ignorância sobre o passado é extraordinária. O passado já foi muito mais evoluído do que a gente imagina. E muito mais ainda, isso a gente teria que ficar 3 dias conversando sobre isso aqui. Aí, pois bem, hoje a gente está num ponto em que literalmente as nossas estátuas falam e falarão cada vez mais. E daqui a mais... Isso daqui é uma estátua. É uma estátua que fala e daqui a mais 8, 10 anos, o material de, vamos simplificar chamando de carne sintética, de biosintética. Nanotecnologia. Mas a formação, por exemplo, de uma mulher que você pega nela... Pô, já tem as bonecas infláveis e tudo mais, que tem até, enfim... Qualquer tipo de semelhança com o ser humano é mera coincidência, é idêntico. A diferença é que ela não reclama. A única diferença. E sente carne, calor, pulsão, e é só um robô, e que geme, e que fala com a voz mais gostosa, Sim. e que você chega em casa e te serve, e que te trata como um rei, vai estar presente, como Sim. também um marido que não existe, mas que vai estar um animal, qualquer outra coisa. E não vão ser esses cachorrinhos assim, japoneses, não. Vai ser gente com tua cara que vai ficar... É um Blade Runner, um Blade Runner que você não vai conseguir distinguir. É um replicante. Olha só. A gente está andando para lá, meu irmão, e é inevitável, ninguém vai parar esse processo. As estátuas vão falar. E o Apocalipse de João tinha uma grandeza no primeiro século, há 2000 anos atrás, que o Apocalipse que se cumpriu nos dias dele não possuía. Porque o Apocalipse de João é absolutamente universal. Quando ele diz que todas as fontes de água da terra vão ser contaminadas, todos os mares vão ser poluídos. Bom, nesse ponto a gente já está completamente avançado e não falta muito para a gente acabar com tudo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O céu vai ficar tão escuro que você não vai conseguir ver o sol. As doenças vão proliferar numa escala extraordinária. A pandemia tá aí para vocês verem isso, né? Guerras produzirão morticínios de milhões e de milhões, o que não era possível naqueles dias nem sob o Império Romano, com calamidades de natureza, com a capacidade de extinguir povos e nações do dia para a noite. Tudo aquilo que o Apocalipse de João projetava para o futuro, embora já tivesse a sua aplicação imediata no presente e tenha tido no curso da história, ainda está por se consumar para nós, ou para os nossos filhos, ou para os nossos netos, ou para as próximas gerações. E uma das coisas mais fortes do Apocalipse sobre isso é dizer que o juízo de Deus, que na realidade nunca é Deus vindo e dizendo, canalhas, bé. Somos nós que fazemos e trazemos o próprio juízo sobre nós. A gente avacalha tanto a vida que a vida se volta contra nós. É um bumerangue que volta. Não precisa Deus lá de cima dizer, vai agora.
Tudo entra numa cadeia, num ciclo de morte quando você planta a semente da morte. Então, lá no Apocalipse diz que uma das duas coisas mais sérias que eu vejo é dizer que então serão destruídos aqueles que destroem a terra. É um negócio extraordinário. Serão destruídos aqueles que destroem a terra? Nos dias de João não tinha ninguém com capacidade de destruir a terra. É, hoje tem. Hoje tem milhares de vezes, Exato. muitas terras. Exato. Muitas terras. Se der bobeira, a gente destrói até o sol com o aparato que nós temos. E a outra coisa é, e então naqueles dias serão julgados aqueles que controlam as almas humanas. Psiqueantropon é a expressão grega usada lá no Aqueles que Apocalipse. controlam as igrejas seriam os Também, pastores. mas e todos os outros meios e modos de indução, de controle da mente, que conduz os seres como entes Redes robóticos sociais, e tudo. qualquer outra coisa. A rede social ainda é o arranhãozinho do que do vai que vir. virá. Exato. Do que virá e o que virá, Nossa, meu que querido. medo disso. Mas é melhor a gente ter cuidado com tudo que a gente faz todo Manipulação dia. genética. De Nesse exato momento, você está começando a ficar com medo ou com vontade de ligar para um sanatório? Fala para mim aí, pessoal. todos os tipos. Os entes antigos, as misturas de homem com animal, que a gente atribui só a mitificações dos antigos, eles eram caras muito mais evoluídos do que a gente imagina. Falando de Egito antigo. E de Creta antiga, e de gregos antigos, e de Mileto. Você acredita que teve contato realmente com alienígenas? Claro. Tecnologia avançada e tudo mais? Claro, desde o Éden. Lá no Éden está dito que quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que se disse é que Deus colocou um querubim, que é um ente de uma outra natureza, Uma espada flamejante. flamejante, para eles não terem acesso à árvore da vida e não ficarem eternamente irredimíveis. O que significa isso na tua... Significaria que não haveria redenção para nós, uma vez que você come do fruto da árvore do bem e do mal e depois você adquire o poder de viver para sempre. Imortalidade. Cara, é um Hitler eterno. Entendi. Aí a humanidade seria impossível. Entendi. Então a morte é uma bênção porque ela retira a perversidade do mundo e nos permite fazer reciclagens periódicas. De modo que a morte é a nossa salvação. A gente foi imortal em algum tempo e perdeu isso ou nunca teve essa... A imortalidade física, eu nunca criei que nós tivemos. Eu sempre criei que nós morremos. Desde o começo. Desde o começo. Agora, a morte espiritual é que é uma introdução que aconteceu depois. Porque o texto hebraico lá de Gênesis diz: no dia em que tu comeres, morrendo morrerás. Entendi. Já se morria. Só que o espírito continuava. Se agora, comer o fruto após a morte... Você vai virar só uma máquina solar. Entendi. O que pode te salvar de ser uma máquina solar é o amor, a fé. A fé, a esperança e o amor é que te colocam no plano da vida eterna. Brasil, nesse exato momento, você acha então que a morte é uma coisa muito boa para acontecer? E você acha que a gente corre o risco dos robôs se transformar num ser humano de verdade, dominar tudo? Você concorda com as palavras do Caio Fábio? Se inscreva nesse canal, ajuda a realizar meu sonho de chegar nos 100 mil seguidores. E deixa o like aí, nem se for por pena, hein? Abraço sagrado, Ben Cibernético, que foi.